Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vivian Silva. A nossa aula de hoje é sobre o sistema nervoso. Essa é uma aula um pouco longa, porque nós vamos abranger vários aspectos desse sistema nervoso que é tão importante para o nosso corpo humano. Então, nós vamos ver em partes, tá bom? Então, à medida que a gente for avançando no estudo do sistema nervoso, a gente vai cortando o vídeo, para que não fique um vídeo muito longo e cansativo para vocês. Boa aula, bons estudos! Muito bom, pessoal. Então, começamos o estudo do sistema nervoso pelas funções do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele vem para controlar e coordenar o funcionamento de todos os demais sistemas do corpo humano. Então, se o nosso sistema respiratório respira, é porque o sistema nervoso percebe que há uma acidez no sangue, uma grande quantidade de gás carbônico, e então ele estimula a inspiração, a entrada do oxigênio e assim por diante. Se o coração bate, é porque o sistema nervoso detecta e dá a ordem para que ele faça esse movimento. Então, o sistema nervoso, ele vai controlando e coordenando todos os outros sistemas do corpo, sendo, dentre os sistemas do corpo humano, do nosso organismo, o mais importante para a manutenção da homeostase. O sistema nervoso ele é formado por muitas células, conforme vocês já devem ter visto na aula de tecido nervoso. A célula principal desse sistema é o nosso neurônio, que é composto por uma parte que nós chamamos de corpo celular, na qual estão o núcleo e a maior parte das organelas citoplasmáticas. Desse núcleo partem prolongamentos curtos, chamados de dendritos, e também prolongamentos mais longos, chamados de axônio, que vão poder fazer contato com outro neurônio ou outro órgão através das terminações nervosas ou telodendro. Para facilitar o estudo do sistema nervoso, nós vamos dividi-lo de acordo com a anatomia. Vamos fazer uma divisão anatômica do sistema nervoso. Na divisão anatômica do sistema nervoso, nós vamos usar como critério a região onde os órgãos estão localizados. Então, nós vamos dizer que fará parte da parte central do sistema nervoso aqueles órgãos que estão dentro da cavidade craniana e do canal vertebral, ou seja, dentro do crânio e da coluna. Podemos dizer, então, que a parte central do sistema nervoso é a parte que se encontra protegida pelos ossos. A parte periférica vai corresponder a todos os nervos, gânglios, terminações nervosas, tudo que for do sistema nervoso que esteja desprotegido dessa caixa óssea formada pelo crânio e pela coluna vertebral. Então, esse esquema que vocês veem aqui, ele vai representar toda a parte central do sistema nervoso. Tudo que está guardado dentro do crânio é encéfalo, o que está guardado dentro da coluna vertebral é a medula espinal. Então, veja que o encéfalo, todo aquele órgão, aquele conjunto de estruturas dentro do seu crânio, que nós podemos ver aqui nessa figura, o encéfalo, então, ele é formado por 3 partes: pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. Então, veja que é um erro dizer que tudo que está dentro da sua cabeça é o cérebro. O conjunto que está dentro da sua cabeça é o encéfalo. O encéfalo vai ser formado pelo cérebro, tronco encefálico e pelo cerebelo. O cérebro, pessoal, então, uma parte do encéfalo, ele pode ser subdividido em telencéfalo e diencéfalo. Então, quando nós olhamos assim por fora o sistema nervoso, todos esses giros que nós vemos aqui, eles formam o que nós chamamos de telencéfalo. Vejam que o telencéfalo é uma grande área do sistema nervoso. Já o diencéfalo é uma área menor e para vê-lo a gente vai ter que pegar esse encéfalo aqui, cortar ao meio num corte sagital para poder ver então o seu interior e ver aqui dentro a região que corresponde ao diencéfalo. A segunda parte do encéfalo corresponde ao tronco encefálico. O tronco encefálico corresponde a essa parte colorida que nós vemos aqui no interior do encéfalo. E ele é subdividido em 3 partes. Esta verde nós chamamos de mesencéfalo, essa rosinha de ponte e essa mais roxa
de bulbo, e alguns autores também gostam de chamá-la de medula oblonga. E, finalmente, a terceira parte que compõe o encéfalo é o cerebelo, que corresponde a essa região que fica aqui bem posterior aí no nosso encéfalo. Você acha que vocês conseguem perceber aqui que o tronco encefálico ele foi seccionado, ele foi cortado? Olha, se ele não tivesse sido cortado, pendurado aqui apareceria a medula espinal. A medula espinal, ela tem esse formato cilíndrico aqui, olha, bem compridona, vai ter mais ou menos uns 45 centímetros e ela será contínua, então, ao bulbo, tá bem? Então, essas são todas as estruturas que fazem parte do sistema nervoso central. O que nós faremos na aula a partir de agora é falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas partes que vocês veem aqui. Vamos começando pelo telencéfalo. Então, o telencéfalo corresponde a todos esses giros, as minhoquinhas que vocês estão vendo aqui, e ele ocupa a maior parte do encéfalo lá dentro do seu crânio. O nosso telencéfalo ele é dividido em dois hemisférios cerebrais. Separando esses dois hemisférios, nós temos um corte, uma fissura, chamada de fissura longitudinal do cérebro. Então, separa o telencéfalo num hemisfério direito e num hemisfério esquerdo. Será que esses hemisférios cerebrais são iguais, o direito e o esquerdo? A resposta correta para essa pergunta é depende. Depende do quê? Do critério que você usar para comparar. Se nós usarmos um critério morfológico, se a gente for olhar a anatomia, nós veremos que o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo são iguais, são correspondentes. Morfologicamente, eles são iguais. Todos os giros e sulcos que eu encontro do lado direito, eu também encontro do lado esquerdo. Entretanto, se nós formos analisar esses hemisférios cerebrais do ponto de vista funcional, nós perceberemos que eles são diferentes. O hemisfério direito apresenta algumas funções que são diferentes do hemisfério esquerdo. Quais são essas funções que são diferentes? Do lado esquerdo fica a área do raciocínio lógico matemático e da linguagem. Já do lado direito, fica a área da orientação espacial e da metalinguagem. Olha, essas são as únicas funções que são diferentes entre o lado direito e o lado esquerdo. Todas as outras funções que eu não citei aqui é porque tem igual dos dois lados. Então, por exemplo, visão é do lado direito ou do lado esquerdo? Tem dos dois. Fazer movimento tem dos dois lados, direito e esquerdo. Sensibilidade de tato, de dor, de temperatura, tem dos dois lados, direito e esquerdo. Audição, tem dos dois lados, direito e esquerdo. Então, tudo que não foi citado nesse slide aqui é porque tem dos dois lados, do direito e do esquerdo, tá bom? Professora, não sei o que é linguagem e metalinguagem. Então, assim, ó, a linguagem, pessoal, ela se refere àqueles aspectos mais objetivos da nossa comunicação. Então, o vocabulário, né, o léxico, a gramática, a gente conseguir falar os tempos verbais, passado, presente, futuro, colocar plural, colocar se é masculino ou feminino, né, o gênero, tudo isso a gente faz com o lado esquerdo do nosso cérebro. Com o lado direito, nós fazemos a metalinguagem. O que é essa tal dessa metalinguagem? Ela se refere ao ritmo de fala, ela se refere à entonação que nós damos para a fala, à musicalidade, tudo isso está lá do lado direito do nosso cérebro. Então, por exemplo, se eu falo assim para você, eu te amo. É igual a falar assim? Ah, eu te amo. Você percebe que a entonação da segunda vez foi diferente? Que teve um certo ar assim de cinismo? Que da primeira vez até acredita que é um eu te amo de verdade, né? Mas da segunda vez a entonação com que eu falei mudou o significado. Então, a metalinguagem, ela altera o significado daquilo que nós escolhemos para falar. Então, a seleção das palavras eu te amo eu fiz com o hemisfério esquerdo, mas a entonação eu fiz com o hemisfério direito. Muito bem. Outra coisa importante, pessoal, a respeito dos hemisférios cerebrais é que eles não são completamente separados pela fissura longitudinal do cérebro. Se nós cortarmos esse hemisfério aqui e formos olhar o seu interior, nós veremos essa estrutura aqui em formato de C, que está mostrando aqui um tal de corpo caloso.
é a estrutura anatômica do telencéfalo que une os dois hemisférios cerebrais, que comunica o lado direito com o lado esquerdo do seu cérebro, tá bom? Então, essa imagem que você vê aqui é o seu encéfalo cortado no meio aqui. Imagina que você passou uma faca aqui bem na região da fissura longitudinal e virou para olhar por dentro. É essa imagem que você veria, tá bom? Esse C aqui, então, é o tal do corpo caloso. Logo embaixo do corpo caloso, a gente tem uma membraninha aqui que nós chamamos de septo pelúcido. Se você cortar esse septo pelúcido aqui, com uma tesourinha, você veria que aqui embaixo, profundamente a ele, existe uma cavidade. São os ventrículos laterais. Vejam que são grandes cavidades, estão representados aqui em azul, são grandes cavidades que contêm um líquido chamado de líquor, sobre o qual nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Imagine que a gente vem aqui, ó, e pegue uma fatia, corte uma fatia aqui, ó, do seu encéfalo para olhar dentro dele. O que nós veríamos seria isso daqui, ó. Você percebe aqui, ó, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, unindo esses dois hemisférios aqui, olha, o corpo caloso. Tá lá o corpo caloso. E vem embaixo dele uma grande cavidade, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Essas cavidades correspondem ao ventrículo lateral. E no vivente elas estarão repletas de líquor. Outra coisa que você já deve ter percebido na superfície do telencéfalo é a presença desses sulcos, dessas depressões. Cada sulco desse tem um nome diferente, viu, pessoal? A gente não vai precisar saber o nome de todos eles, mas vamos precisar saber o nome de pelo menos 3 desses sulcos. O primeiro é esse aqui, ó, na vertical, que eu tô pintando em vermelho, é o sulco central. O segundo é esse que fica numa posição mais horizontal, que é o sulco lateral. E o terceiro é esse que tá aqui, ó, bem posterior, que eu vou chamar então de sulco parietoccipital. Esse sulco parietoccipital, ele é melhor visto por uma vista medial pelo lado de dentro, ó, com o compridão aqui, ó, que ele apareceu, tá bom? Esse é o sulco parietoccipital. Por que é importante conhecermos esses sulcos? Porque eles vão ser usados para dividir o telencéfalo em lobos. Então, esse que tá aqui é o sulco central, o lobo que fica à frente dele é o lobo frontal. Esse que está aqui atrás, ó, é o sulco parietoccipital. Então, o lobo que fica entre o sulco central e o sulco parietoccipital é o lobo parietal. Esse não era o sulco lateral? O lobo que fica logo abaixo dele, eu chamo de lobo temporal. E esse que ficou aqui atrás, posteriormente, posterior ao sulco parietoccipital, eu chamo de lobo occipital, tá bom? Se eu viesse aqui, ó, e escavasse entre o lobo frontal e o temporal, aqui profundamente apareceria um novo lobo, que seria o lobo insular. Então, veja que o seu telencéfalo é dividido em 5 lobos. E para que servem esses lobos? Para um monte de coisa diferente, pessoal. Mas eu vou falar para vocês pelo menos uma função, tá bom? Não faz só isso que eu vou falar, faz mais um monte de coisa a cada lobo, mas vou falar pelo menos uma função para cada um. O lobo frontal é responsável pelo nosso comportamento e um dos principais comportamentos é o comportamento motor, tá bom? Então, o lobo frontal responsável pelo comportamento. O lobo parietal tem como função principal a sensibilidade, que nós chamamos de sensibilidade geral. Ele é capaz de perceber o tato, a dor, a temperatura e a propriocepção. Já o lobo temporal está relacionado com a linguagem e com a audição. O lobo occipital está bastante relacionado com a visão. E o lobo insular é o mais difícil de atribuir uma função única. Eu vou dizer então que ele está relacionado com gustação e com emoções, tá bem? Muito bom. O sulco central, então, ele vai dividir aqui o nosso telencéfalo no lobo frontal e no lobo parietal. Percebam que é o mesmo nome dos ossos, né? E vocês sabem que cada minhoquinha dessa aqui, a gente não vai mais falar minhoquinha, vamos falar que são giros ou circunvoluções. Cada uma dessas partes vai ser vai ter um nome próprio, tá bom? A gente vai dizer o seguinte, então. Cada giro desse tem o seu próprio nome, a gente não vai precisar saber o nome de todos, vamos precisar saber só de 2 giros que são mais importantes,
que são o giro pré-central, que é esse que está antes do sulco central, e o giro pós-central, que é esse que está depois do sulco central, tá ok? Então, o giro pré-central, ele está no lobo frontal. Se ele está no lobo frontal, com qual função ele está relacionada? Isso mesmo, com o movimento, com o comportamento. E esse giro aqui, que é o pós-central, ele está em qual lobo mesmo? Muito bem, no lobo parietal. Se ele está no lobo parietal, ele estaria relacionado então com qual função? Sensibilidade de tato, dor, temperatura e propriocepção. Outra coisa importante sobre os hemisférios cerebrais, pessoal, é que quando a gente corta, percebe que aqui ele foi seccionado, a gente logo vê que tem uma casquinha com uma cor mais escura. Essa casquinha com cor mais escura corresponde ao córtex cerebral, ela é a camada mais superficial do telencéfalo. E a gente diz que o córtex contém a tal da substância cinzenta. Essa coloração acinzentada, ela se dá pela presença dos corpos de neurônios. Então, lá no seu telencéfalo, os corpos de neurônios se acumulam aqui no córtex cerebral e os axônios, que formam a substância branca, ficam nessa região mais profunda aqui, mais interna do telencéfalo. Muito bem, vamos encerrando então aqui sobre o telencéfalo e voltaremos para falar um pouquinho a respeito do diencéfalo. Até mais!